Há algo silencioso que corrói por dentro e quase ninguém percebe. Você não grita, não reage, não contesta. Sorri, mesmo quando se sente apagado. Cede, mesmo quando dói. Abaixa a cabeça, mesmo quando a alma implora por firmeza. E confunde isso com humildade. Mas eu preciso te perguntar, de forma direta: você está sendo humilde ou está se abandonando para não ser rejeitado? Você suporta tudo em nome da paz. Mas e a paz com você mesmo? Quantas vezes você engoliu o que pensava para não parecer arrogante? Quantas vezes deixou de se posicionar com medo de parecer orgulhoso demais? E quantas vezes você confundiu apagar sua luz com ter empatia? O problema é que o mundo não vê o que você sente. Ele vê o que você permite, e quando você começa a aceitar tudo calado, as pessoas passam a acreditar que você está bem com isso. Mas no fundo, algo dentro de você está se apagando. A cada silêncio forçado, a cada sim que queria ser um não, a cada vez que você escolhe a invisibilidade para não desagradar, você está se apagando. Isso não é virtude, isso é erosão emocional, erosão da sua própria essência. Não se engane, humildade não é deixar que te diminuam, não é permitir ser ignorado, desrespeitado, ultrapassado. Humildade não é silêncio diante da injustiça, é consciência diante do ego. E há uma linha muito fina entre ser uma pessoa equilibrada e ser uma pessoa que desaparece para caber no mundo dos outros. Se você vive se diminuindo, em breve não irá sobrar nada de você. Você pode se calar hoje, mas o que isso vai te custar daqui a 5 anos? Quem você vai ser se continuar abrindo mão de si em nome de uma humildade distorcida? Isso não é humildade, isso é autoabandono. E enquanto você continuar chamando isso por outro nome, você vai continuar se perdendo sem perceber. Será que você ainda sabe onde termina sua humildade e onde começa a sua ausência de si? Na filosofia estoica, humildade é uma virtude. Mas virtude para os estoicos nunca foi submissão, nunca foi apagamento, muito menos conivência com o desrespeito. Epicteto viveu como escravo e, mesmo assim, nunca se considerou menor, porque o estoicismo ensina que ninguém pode diminuir o valor de um ser humano, a menos que ele próprio aceite essa condição como verdade. A verdadeira humildade para os estoicos é olhar para o cosmos e reconhecer que sou apenas uma pequena parte do todo, mas ainda assim sou responsável por mim mesmo, responsável pela integridade, pela consciência, pela firmeza. A humildade que os sábios cultivavam era força e não fraqueza. Era silêncio interior, não silêncio imposto. Era reconhecimento do próprio lugar, sem jamais se curvar diante da injustiça. Mas o que vemos hoje é diferente. É uma distorção. Uma humildade que finge ser virtude, mas na verdade é medo disfarçado. Medo de perder o afeto, medo de ser visto como arrogante, medo de se destacar, de desagradar, de confrontar. E por trás dessa falsa humildade, o que se esconde é o abandono da própria essência. O sujeito para de dizer o que pensa, para de mostrar o que sente, para de se posicionar. E aos poucos, deixa de existir, só para continuar sendo aceito. Quantas vezes você disse tudo bem, quando na verdade não estava nada bem? Quantas vezes você engoliu a sua verdade para não ser mal interpretado? Quantas vezes você se apagou para que o outro brilhasse sem incômodo? E quantas vezes você chamou isso de humildade só para não encarar a dor de se impor? A humildade verdadeira está em saber que você não é mais do que ninguém. Mas o autoabandono começa quando você passa a acreditar que vale menos do que os outros. Sêneca alertava quando dizia: não é sinal de grandeza tolerar tudo em nome da paz, mas muitas vezes de covardia disfarçada de virtude. E Marco Aurélio completava:
Você tem poder sobre sua mente, não sobre o que os outros fazem com você. Ou seja, você não pode impedir que o mundo tente te apagar, mas pode e deve se recusar a ser cúmplice desse apagamento. A humildade dos sábios impõe respeito. A humildade dos que se abandonam apenas alimenta a indiferença. Percebe a diferença? Até onde você tem ido só para ser aceito e o quanto de si você já perdeu nessa tentativa? O estoicismo nunca pediu para você desaparecer. Só pediu para você ser justo, pediu sabedoria, não submissão, pediu força de caráter, não autonegação, jamais autonegação. Sêneca dizia: quem é tratado como inferior e aceita isso, torna-se cúmplice do próprio rebaixamento. E aqui está a chave: aceitar é diferente de suportar. Aguentar calado não é sinal de virtude. É muitas vezes o reflexo de uma alma que já desistiu de se defender. Epicteto foi ainda mais direto quando disse: você não controla o que os outros fazem, mas é totalmente responsável pelo que você aceita. Ou seja, você não pode impedir o desprezo, a indiferença, o descaso, mas se você tolera tudo sem um limite claro, então o problema deixa de ser o outro e passa a ser você. A virtude estoica não é calar diante da injustiça, é agir com sabedoria, sem perder a firmeza. É não reagir por impulso, mas também não se curvar por medo. É ter a grandeza de controlar as emoções sem jamais abandonar a própria dignidade. Há quem pense que ser virtuoso é aceitar tudo com um sorriso no rosto. Mas o sábio não sorri para o que o destrói. O sábio reconhece o que deve ser ignorado, mas também sabe o momento exato de erguer a voz, não para gritar, mas para dizer: aqui, não. Humildade sem firmeza vira submissão disfarçada de nobreza. Você foi criado para acreditar que falar demais é arrogância, que impor limites é grosseria, que se valorizar é egoísmo ou individualismo. Mas entenda que isso é uma armadilha silenciosa, que transforma virtudes em cárceres emocionais e faz você chamar de humildade aquilo que está aos poucos matando sua identidade. Até quando você vai continuar chamando conformismo de maturidade? Quantas vezes você se curvou diante do incômodo só para manter uma imagem pacífica? Quantas vezes você permitiu ser ferido só para não ser visto como uma pessoa difícil? E quantas vezes a sua tolerância ultrapassou o limite da própria integridade? Marco Aurélio, imperador e filósofo, enfrentou traições, pressões e guerras, e mesmo assim escreveu em seu diário de forma extremamente consciente que o homem que valoriza a si mesmo jamais será escravo da opinião alheia. Não por orgulho, mas porque o autoconhecimento é o maior escudo contra o apagamento. O estoico não vive para agradar. Ele vive para manter-se inteiro, mesmo quando o mundo tenta desmontá-lo. E quem é inteiro nunca, jamais se curva só para ser aceito. Isso é ser íntegro. Na teoria, parece simples distinguir virtude de fraqueza, mas na vida real, tudo se mistura. O silêncio pode ser sabedoria, ou pode ser medo. O ceder pode ser empatia, ou pode ser fuga. O sim pode ser generosidade, ou então pode ser a sua última tentativa de não ser rejeitado. A diferença entre humildade e autoabandono está nos pequenos gestos, naquilo que você tolera por fora e no que você sente por dentro. Humildade é saber que você está em construção, é reconhecer erros, aceitar que não sabe tudo, estar aberto a aprender, mas com a espinha ereta, com a alma presente, com a voz intacta. Autoabandono é quando você começa a se afastar de si mesmo, em silêncio. É quando suas vontades somem, suas opiniões se escondem, sua presença vai se apagando até que você se torna alguém que apenas evita atrito, mesmo que isso custe a própria verdade. Você cala para preservar a paz, ou por medo de confrontar o incômodo que precisa ser enfrentado.
Você aceita o que te oferecem ou finge gratidão por não acreditar que merece mais. Você perdoa ou apenas ignora o que sente para não ser chamado de sensível demais. Você diz sim porque quer dizer sim ou porque não teve coragem de dizer basta. Você evita impor limites porque é compassivo ou porque teme ser deixado de lado. É fácil se perder quando se tem medo de incomodar. É fácil se apagar quando se acredita que o seu brilho ofende. Mas há um ponto em que a bondade deixa de ser virtude e se torna rendição. E o mais perigoso disso tudo é que, aos olhos do mundo, você parece estar bem, você é gentil, você é compreensivo, você é o que todos gostam, mas por dentro, você está se afundando no silêncio de quem parou de existir para agradar. Percebe que isso é uma falsa realidade? Toda vez que você trai a si mesmo para ser aceito, você reforça a própria prisão. Você não foi feito para ser aceito a qualquer custo. Você foi feito para existir com inteireza, mesmo que isso incomode. Ser estoico não é ser passivo, é ser sereno e firme, é ouvir sem se calar, é ceder sem desaparecer, é respeitar sem se esquecer. E você? Você tem dito sim para os outros ou tem dito não para si mesmo? Isso não é humildade. Isso é o seu grito engolido. É o seu basta sufocado em nome de uma falsa paz exterior que luta incessantemente contra uma guerra interior. É a sua verdade, enterrada viva sob o medo de desagradar. E acredite, ninguém vai te agradecer por isso. Ninguém. Ninguém vai reconhecer a dor que você silenciou, nem a dignidade que você sacrificou. Pelo contrário, quanto mais você se apaga, mais as pessoas se esquecem de que você existe e o mundo não sente falta do que você nunca teve coragem de mostrar. Você acredita que está sendo maduro, mas está desaparecendo. Você acha que está sendo forte, mas está se despedaçando em silêncio. Você diz que está tudo bem, mas há uma parte sua, lá no fundo, gritando por um espaço que você mesmo tem negado. A virtude estoica não é desaparecer, é resistir ao apagamento. É manter-se inteiro, sem medo, mesmo quando tudo ao redor tenta te desmontar. É compreender o que está fora do seu controle, sem jamais abandonar aquilo que está sob a sua responsabilidade, que nada mais são do que sua voz, sua presença e sua verdade. Você ainda se lembra da última vez em que se sentiu inteiro? Da última vez em que disse o que pensava sem medo do julgamento? Da última vez em que não traiu a si mesmo só para ser aceito? Se você não lembra, talvez esteja na hora de parar de chamar isso de humildade e começar a chamar pelo nome certo, autoabandono. Ser humilde é saber o seu lugar no mundo. Se autoabandonar é esquecer que você também pertence a ele. E você? Em que momento percebeu que estava confundindo humildade com autoabandono? Deixe nos comentários. Seu relato pode ser o ponto crucial para ajudar outras pessoas a despertarem também. Se este vídeo tocou algo dentro de você, se em algum momento da sua vida você se calou quando precisava se impor, se você está cansado de se abandonar só para caber, então talvez não tenha sido por acaso que chegou até aqui. Inscreva-se agora no canal. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir isso. Ative também o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode fazer toda a diferença em sua vida. As próximas reflexões podem ser exatamente o que sua mente precisa ouvir no momento certo. Você não está sozinho nessa sensação de sumir para manter a paz. Não está sozinho nesse esgotamento silencioso, de sempre ceder, de sempre sorrir, de sempre deixar para depois a sua própria verdade. Este é um espaço feito para quem decidiu não se apagar mais, para quem está cansado de carregar o peso de parecer humilde, quando na verdade está implorando silenciosa e internamente por respeito. E lembre-se, humildade não é abaixar a cabeça para tudo. É saber o momento certo de levantá-la, com firmeza,
e sem medo. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.